Bom dia, pessoal. Saúde a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, continuando o capítulo 16, acho que vamos terminar nesse vídeo que ele já. Então vamos lá, a partir do versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O objetivo aqui é justamente para os exércitos do leste poderem ir até Israel. A gente já pula ali para o versículo 16, que diz: e ele os reuniu no lugar chamado em hebraico Armagedon. Então é basicamente por isso. Versículo 13 e 14. E vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem sinais, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E vão ser possivelmente espíritos sedutores. Os demônios vão usar as palavras da besta e companhia ali, né, para convencer esses reis de irem à guerra. E vão ser reis de toda a terra, não só do leste. Todos vão ser convencidos por Satanás a lutar contra Jesus no Armagedon. E agora, só por curiosidade, eu vou deixar uma imagem aí. Ela é de um escudo. Esse aqui era o símbolo original da França. E quem temos como líder da França hoje em dia? O Emmanuel Macron. Emmanuel é Deus conosco. E se rearranjar, né, as letras de Macron, tu pode escrever Mark on. Em inglês seria tipo com a marca. Muita gente teoriza ele ser um dos candidatos ao anticristo. Eu acho que não vai ser, mas né? Mas pode ser que seja. Não tem como saber. Pode ser que por trás dos panos ele ajude quem vai ser o anticristo, de fato, vai saber. Se bobear, até a maioria dos líderes mundial estão metidos nisso, né? E como sempre, o diabo quer imitar as coisas de Deus. Aqui se vê a trindade profana, basicamente, como costumam chamar, né? A trindade sendo Jesus o corpo, o Espírito Santo o Espírito, o Pai a alma. O diabo imita Deus Pai, sendo a alma. O anticristo será um homem, então vai imitar Cristo, o corpo, e o falso profeta vai ser um imitador do Espírito Santo, né, fazendo sinais e maravilhas. O falso profeta também vai fazer isso, né, vai ser imitação atrás de imitação. E profetas são religiosos, o diabo tem sua igreja, e o falso profeta vai ser um papa, querendo ou não, 99% de certeza. Até porque o capítulo 17 e 18 vão entregar que a católica, infelizmente, é uma igreja corrompida. É a prostituta, a Babilônia. E Paulo também já profetizou esses dias que estamos vivendo e o que esses demônios fazem, né? Que é seduzir. 1 Timóteo 4, 1 a 3. Ora, o Espírito diz expressamente que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis e por aqueles que conhecem plenamente a verdade. Então, é gente deixando da vida cristã para outras práticas, doutrinas de demônios, testemunho de Jeová, mormons, espiritismo, pastores hipócritas que só falam bonito só para terem dinheiro, né? E tudo isso aí. Versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não vejam a sua vergonha. Aqui está uma fala de Jesus, interrompendo a visão de João, no meio do nada, fora de contexto, né? Mas então, por que Jesus faz isso, né? Para justamente nos dar aquele impacto. Não percam o arrebatamento, porque a partir desse ponto tu vai desejar não estar na terra quando isso acontecer. Ele virá como ladrão. Se tu não estiver preparado, se tu perder o arrebatamento, vai ser vergonhoso, não vai ter roupa, não vai ter proteção. Passamos pelos 7 selos, pelas 7 trombetas, primeira taça, segunda, terceira, sexta taça. Parou? Aviso rápido. Aqui. É aqui que tu vai estar se tu não estiver pronto para quando eu vier tirar a igreja. É por esse inferno que tu vai passar. Então, basicamente esse é o que Jesus está dizendo. Quase isso. Então, esteja pronto para a volta de Jesus.
E aí, assim como a visão é rapidamente interrompida, ela volta de onde parou, né? No versículo 16 que a gente já leu antes, do Armagedon. Então, versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Está feito, no original, significa que está pronto, mas os resultados vão continuar. Ou seja, os julgamentos acabaram, as taças, né? Mas os seus resultados vão continuar até a volta de Jesus. Ou seja, as pragas, as doenças, o sol queimante, a água em sangue, tudo isso continua até o fim. Versículo 18 a 20. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que os homens existem sobre a terra. Um terremoto tão forte e tão grande, e a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia veio em lembrança diante de Deus, para dar-lhe o cálice do vinho da ferocidade da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e as montanhas não foram encontradas. Até eu deixei aqui no no script aqui, quando eu postasse esse vídeo, que eu não sabia quando ia ser, até vai ser postado só daqui a um tempo, desde que eu tô gravando, mas aqueles peixes das profundezas, né, que estão aparecendo na superfície, já faz uns dias isso, agora deve fazer umas semanas, meses já, porque estavam dizendo que é porque um grande terremoto ia acontecer, né? Eu fiz esse roteiro que é dia 22/2 de fevereiro. Agora eu tô gravando em 13 de abril, né? Mas basicamente já deu todo esse tempo. Então estavam dizendo que as placas tectônicas estavam rachando, né? Ou algo assim. E possivelmente, talvez ainda futuramente, né? A gente vai ver um baita terremoto. O mais forte que a gente já viu foi da escala 9.5, né? E se não... Eu até tinha botado aqui, se não acontecer antes de postar esse vídeo, né? Até agora nada, mas vai que... Mas, mesmo assim, esse terremoto de Apocalipse vai ser ainda pior. Tão grande que 5 coisas vão acontecer. A grande cidade vai ser dividida em 3. As cidades ao redor do mundo vão colapsar. Babilônia vai ser completamente destruída. Ilhas vão sumir no mar e montanhas vão ser removidas. A grande cidade é Jerusalém, e possivelmente essa taça, esse terremoto vai acontecer devido à volta de Jesus. Zacarias 14:4. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte e a outra metade para o sul. Lá em Ezequiel 47, 1 a 12, conta, eu não vou ler tudo para não ficar comprido, conta sobre um rio, quem quiser dar uma olhada, né? Um rio passando por debaixo do templo e indo até o mar, e fazendo o nível de água aumentar muito. O que mudaria completamente ali a topografia, geografia de Israel, né? Então, possivelmente, os 2 eventos são o mesmo. Versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de granizo do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muitíssimo grande. Essas pedras, elas vão pesar em torno de uns 45 quilos, mais ou menos. Para ter esse peso, essas pedras de granizo precisam ter aproximadamente o dobro do tamanho de uma bola de basquete. Eu vou deixar uma foto que mostra o diâmetro ali de um aro, né, que mostra, tipo, daí cabe 2 bolas. No aro inteiro vai ser uma pedra desse tamanho. Vocês já conseguem ter uma ideia, né? A bola de basquete tu não consegue nem direito pegar na mão. Tão grande que é o negócio. Imagina um treco 2 vezes maior. E para ter uma ideia, o recorde de granizo mais pesado até hoje é 1 quilo. Imagina um negócio 45 vezes mais pesado caindo em alta velocidade. Isso destrói tudo. Não sobra nada. E por que pedras? Porque blasfemaram o nome de Deus. E sempre foi assim. Levítico 24:14. Tirai para fora do acampamento aquele que tiver proferido maldição, e todos os que ouvirem ponham as mãos sobre a sua cabeça, e toda a congregação o apedreje. A punição sempre foi apedrejamento. E com pedras de 45 quilos vindo a sei lá quantos quilômetros por hora, nada fica no caminho. Vai atravessar andares inteiros de prédios
pra acertar as pessoas, né? Vai derrubar tudo. Então, finalizamos o capítulo 16, pessoal. E próximo capítulo já começa uma parte um tanto, que nem eu falei, né? O capítulo 17 e 18 vai ser um negócio meio complicado. Quase um tabu que falam, mas estamos nem aí, é a verdade. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe.